Olá, aluno, olá, aluna, como está? Bem-vindo à sua disciplina de Equações Diferenciais Parciais e Séries. Eu sou a professora Catiele e nós estamos juntos ao longo de toda essa disciplina. Lá na aula 1, a gente falou sobre sequências e séries. Nós entendemos o que são sequências, nós entendemos o que são séries, como elas são descritas, quais os conceitos associados, para entender também e verificar a convergência dessas sequências das séries e os testes que eram necessários, entre outras situações. Na segunda aula, a gente falou sobre o teorema de Taylor e também o teorema de Fourier. E, por consequência, a gente falou de um teorema que é um caso particular, o teorema de Taylor, em que a função é centrada... Desculpem, que a sequência ela é centrada, a série é centrada em zero. E aí nós temos, então, o teorema de Maclaurin, né? Muito bem. Tudo isso para chegar hoje e falar especificadamente da introdução das equações diferenciais e parciais, para entender como elas são descritas. Equações diferenciais parciais. Nós vamos começar a falar de EDP. Então, a partir de agora, vai ter algum momento que eu vou falar equação diferencial parcial, ou eu vou falar simplesmente EDP. E aí você já sabe do que eu estou falando. Nós temos, então, como competência da nossa aula de hoje, vamos ao quadro. Entender aí e conhecer as principais propriedades das equações diferenciais parciais, técnicas de resolução, bem como as suas principais aplicações no estudo de problemas de transferência de calor. Nessa aula, nós iniciaremos os estudos sobre equações diferenciais parciais, as EDPs, analisando as classificações e estudando principalmente a resolução de problemas envolvendo a transferência de calor. O estudo das equações diferenciais parciais é essencial para a compreensão dos mais variados modelos físicos, como escoamento de fluidos, transferência de calor, questões do eletromagnetismo, entre tantas outras situações. Elas, então, modelam esses diversos fenômenos físicos. Vamos especificar alguns exemplos para você entender? No eletromagnetismo, ele visa o estudo da propagação de ondas. Nas oscilações de ondas, também ele compreende o estudo da propagação de ondas. Já na eletricidade, ele está relacionado com a tensão e corrente em circuitos. Na mecânica dos fluidos, entre escoamento de fluidos, termodinâmica, condução de calor e assim sucessivamente. Dessa forma, podemos identificar a solução de uma equação diferencial parcial, ou chamada como EDP, por meio de uma representação de séries. E as funções incógnitas são obtidas a partir das suas representações de uma soma composta por infinitos termos, ou seja, comumente, nós falamos sobre a equação diferencial parcial como EDP e ao longo da nossa aula a gente vai tratar desse termo relacionando EDP, compreendendo as características que a constituem. Você já ouviu falar de EDP? Já sabe o que é mais ou menos? Equação diferencial, você já ouviu falar? Série, parcial, já. Mas e tudo isso junto? Como que é a relação matemática? Quais são os conceitos? Qual a descrição, teorema que devem ser atribuídos, as análises matemáticas, o que sequência e série tem a ver com isso? Tudo isso a gente vai ver juntos, relacionando alguns conceitos importantes e especiais para a compreensão desse tema. Vamos a eles? As equações diferenciais parciais, elas são amplamente utilizadas para a resolução de alguns fenômenos característicos, como principalmente relacionados aos fenômenos físicos, lá no eletromagnetismo ou na termodinâmica, entre outras situações. Mas o que são EDPs? Como que eu calculo ou como que eu construo uma EDP? Vamos juntos entender? Vamos para o quadro. Para a gente começar a entender o que é essa EDP, começando por uma equação diferencial. De maneira geral, as equações diferenciais parciais, as EDPs, como assim a gente fala, são empregadas
na descrição de fenômenos como já citados. E assim nós podemos dizer que uma equação diferencial é uma equação que envolve uma função desconhecida ou função incógnita e as suas derivadas ou diferenciais. A classificação diferencial como ordinária ou parcial depende da função incógnita e estudo ou da quantidade de variáveis independentes associadas, ou seja, se uma equação diferencial envolve uma função variável independente e suas derivadas, temos uma EDO, equação diferencial ordinária. Por exemplo, se eu tenho o caso aí de y' de x menos 5y de x é igual a zero, corresponde a uma EDO, porque a função incógnita que a gente chama de y, ela é igual a y de x, depende apenas da variável independente x. Não se esqueça que quando a gente fala y' de x, a gente está falando a derivada primeira em relação a x aí, tá descrito. Muito bem. E contudo, se a função incógnita depende de duas ou mais variáveis independentes, ela é chamada de EDP, equação diferencial parcial. Por exemplo, u de x menos 2u de y é igual a 4. Envolve a função u, que nós vamos designá-la u como sendo uma função de x e y, e que depende de variáveis x e y independentes, ou seja, eu tenho a denominação em ux e eu tenho a denominação em uy. A classificação de uma EDP, de acordo com a sua ordem, se dá a partir da ordem de maior derivada da função da equação, ou seja, a ordem de uma EDP diz respeito à ordem de maior derivada da função incógnita na equação descrita. Por exemplo, nós temos aí a equação dada h de x em x, y e z menos 2h de z em x, y e z também mais 3 igual a zero. Ela é de segunda ordem porque a derivada de ordem mais alta da função incógnita é a derivada h de x com x, y e z. Já essa equação descrita, g de x, xy mais g de xy menos g igual a zero, ela é uma equação de terceira ordem, porque a derivada de ordem mais alta da função incógnita é a g x de xy. Nesse caso, então, nós podemos dizer que uma DP pode ser estudada quanto à sua linearidade. Uma equação parcial diferencial é linear quando envolve apenas funções lineares das variáveis, que consiste na função incógnita e suas derivadas parciais. Isto é, variáveis assumem potências de expoente máximo 1 e os seus coeficientes dependem apenas das variáveis independentes ou de constantes. Vejamos então que eu tenho essas duas situações, esses dois exemplos, e eles são EDPs constantes lineares, porque todas as parcelas e membros das equações estão associadas às funções lineares f de x e y e de suas derivadas parciais, e seus coeficientes dependem apenas de x e y, que são variáveis independentes ou são constantes. No caso da EDP, temos a função linear envolvendo a derivada de ordem mais elevada da função incógnita com potência de expoente 1 e coeficientes com várias independentes e constantes. Mas os demais termos não correspondem à função linear da função incógnita e das demais derivadas. Esse caso, então, descrito, ele é classificado como uma função quase linear. Por exemplo, essas duas funções, nós temos que o primeiro caso é uma EDP de segunda ordem, quase linear, e o segundo caso é uma EDP quase linear. Para os demais casos, temos a classificação da EDP como não linear.
Aqui um exemplo citado, essa função ela é considerada como não linear pela presença desse termo específico aqui, ó. Eu vou até escrever ele maior para você. Kf de xy em xy elevado ao cubo. Associada à derivada de maior ordem de f. E é exatamente por isso que ela é considerada não linear, por conta da presença desse termo característico. Há a possibilidade de verificar se uma EDP ela é homogênea ou não. Então, é possível nós verificarmos a homogeneidade dessa EDP, dessa equação diferencial parcial. Dessa forma, uma EDP ela é homogênea quando todos os seus termos dependem da função incógnita e de suas derivadas parciais. Por exemplo, nós temos essa equação característica igual a zero. E ela corresponde a uma equação homogênea relativa à função incógnita descrita para m de mxy. Por outro lado, uma equação é dita não homogênea se existe termos que não dependem da função incógnita. Por exemplo, essa função ela é não homogênea pela presença dos termos 2xy e 3, pelo fato de ambos não dependerem de n. Então, nessa situação, a gente consegue verificar a homogeneidade ou não da função, verificando as suas incógnitas e as suas também variáveis independentes. Assim, a gente consegue entender se essa função ela é homogênea ou se essa função ela não é homogênea, ou seja, de maneira geral, verificando a homogeneidade dessa função. Voltemos ao quadro, para a gente continuar analisando agora os assuntos relacionados à EDP e principalmente como será a solução de uma EDP. E assim, para compreender a solução de uma EDP, a gente vai verificar a solução de uma EDP de ordem n, com a função variável até a ordem n, de modo que, ao substituir a função e as suas derivadas na EDP, é obtida uma identidade. Então, dizemos que a função é a solução da equação diferencial parcial da EDP em estudo, e um exemplo que nós temos seja uma equação descrita e dada por os xx igual a k ut de xt. Nesse caso, k é um número e a função descrita u de xt, u de x e t, ela é a solução para essa equação, pois a função apresentada satisfaz a equação descrita. Com isso, nós compreendemos o que é uma EDP, como verificar a sua homogeneidade e, principalmente, o tipo, a cara, como seria a solução para essa situação da EDP de ordem n. Quais são os tipos de problema característico envolvendo EDP e como resolvê-los, como empregar essa teoria, os conceitos relativos à equação diferencial parcial, bem como avaliar e analisar a sua resolução? Vamos ao quadro? Vamos começar analisando um problema de condução de calor de uma barra de material condutor uniforme e comprimento L, como é demonstrado aí para a gente nesse desenho. Nesse caso, então, nós vamos considerar a barra unidimensional, em que há troca de calor apenas em suas extremidades. Então, eu só terei troca de calor relacionado nas suas extremidades. E a variação da temperatura, dada pela função U igual a U de xt na barra, será avaliada por uma função do tempo e do comprimento apenas com valores de t maior ou igual a zero e x contido em sendo um valor maior que zero e menor que L. Esse problema pode ser estudado com base na equação de calor descrita para nós,
com o K apresentando um valor maior que zero e ele é uma constante associado ao material da barra. Esse problema permite muitas soluções e para resolvê-lo é necessário avaliar as condições de contorno e as condições iniciais também. Nesse caso, a condição inicial será considerar a temperatura da barra inicial em que a variação do tempo começa em zero, ou seja, qual é a temperatura ambiente que aquela barra se encontra, ou qual a temperatura que aquela barra se encontra no início da medição do tempo. Também é possível verificar as temperaturas nas extremidades da barra ao longo do tempo, o que chamamos de condição de fronteira. E essas condições de fronteira, elas são dadas de 4 tipos específicos característicos para entender essas condições de fronteira. Contudo, quando um problema admite apenas as condições iniciais, podemos chamá-lo de problema de valor inicial, PVI. Nesse caso, então, ele apresenta apenas as condições iniciais e, para a resolução desse nosso problema, a nossa condição inicial dá-se para t igual a zero. Assim, nós temos o exemplo descrito em que todos os locais para essa solução, o nosso tempo, ele vai partir ou ele apresenta o valor de zero. Para os problemas que envolvem apenas as condições de fronteira, temos os problemas de valores de fronteiras, chamado de PVF. E eles existem em 4 tipos de condição. Nesse caso, a presença de condições de fronteira nas extremidades da região em 4 tipos diferentes. O primeiro tipo, o tipo 1, ele relaciona a extremidade da barra e as temperaturas são fixas ao longo do tempo. O tipo 2, ele apresenta que as extremidades isoladas termicamente ao longo do tempo. O tipo 3, ele diz que existe transferência de calor entre o ambiente e a barra. E o tipo 4 é uma combinação das condições anteriores. Por exemplo, nós temos essa situação em que as extremidades da barra são isoladas termicamente. Assim, a gente aplica o tipo 2, que diz que as extremidades são isoladas termicamente ao longo do tempo. E, por fim, no contexto do problema que envolve tanto condições iniciais quanto condições de fronteira, nós chamamos os problemas mistos, ou descrito problemas de valores iniciais e fronteiras, PVIF. Assim, nós temos essa representação em que nós temos a função característica e as equações, as funções de resolução, elas representam a união das condições apresentadas com o problema misto característico. Assim, para a resolução desse nosso problema, nós podemos considerar a equação do calor unidimensional com condições de fronteiras homogêneas em suas extremidades isoladas. Se são suas extremidades isoladas, não esquece que a gente está falando do tipo 2, quando a gente está considerando ali as condições de fronteira, tá? E esse problema que a gente está avaliando é um problema envolvendo a condução de calor numa barra de comprimento L. E a gente está trabalhando com essa barra unidimensionalmente, nós estamos desconsiderando os outros eixos referentes a essa barra, para esse cálculo unidimensional, em que eu tenho a dimensão x variando em função do tempo característico. Dessa forma, então, essa equação de calor unidimensional com as condições de fronteira e as suas resoluções, elas são expressas e dadas. Lembrando que, para a nossa função, para a nossa equação, o t ele vai ser maior que zero, o x maior que zero e menor que L. Para a primeira solução, nós temos que levar em consideração que x é maior ou igual a zero e menor ou igual a L. E, por fim, nós devemos levar em consideração que t ele é maior que zero. Temos também a equação do calor unidimensional com extremidades mantidas a temperaturas fixas, em que essas condições de fronteira não são homogêneas. Assim, o nosso conjunto de equações ele é dado da seguinte forma, levando em consideração também as condições que devem ser avaliadas. E
a equação do calor unidimensional com condições de fronteiras mistas, em que são descritas nesse caso que a gente leva em consideração tanto a condição inicial quanto a condição de fronteira. E o nosso x, ele é dado o fluxo de calor. Assim, para a resolução desse problema, nós podemos articular diferentes estratégias, dois tipos de estratégias características, levando em consideração condição inicial as condições de fronteira, ou trabalhando com mistos delas, dependendo de como será a abordagem, a aplicação, ou abordagem acho que é a melhor palavra para essa situação, abordagem do problema na sua referência, como você vai resolver, quais são as formas de resolução e como você pode aplicá-las para a melhor resolução do seu problema. O método da separação de variáveis é importante para a resolução das EDPs. E como funciona esse método da separação de variáveis, como se dá, quais são os conceitos envolvidos, quais as relações matemáticas que nós devemos considerar. Vamos ao quadro? Assim, no método da separação de variáveis, para que seja possível empregar esse método descrito e característico, devemos ter a equação diferencial parcial e as duas condições de fronteiras lineares, com a possibilidade de expandir a função para uma série de Fourier convergente. Além disso, deve ser possível separar a EDP em duas EDOs, relativas a cada uma das derivadas independentes consideradas. Enfim, o método de separação de variáveis para a resolução de um problema modulado por EDP consiste em supor que a solução descrita corresponde a um produto de funções que dependem apenas de x e de t, ou seja, a solução ela é dada dessa forma. E para a resolução do problema da equação do calor unidimensional, pelo método da separação de variável, em que nós temos essa situação descrita, e supondo que a solução é do tipo ux de t, que é igual a uma função de x vezes uma função de g em relação a t, calculemos as derivadas parciais de u com base na separação de variáveis. E assim, nós temos então que levar em consideração essa derivada da função f de x, a derivada primeira, a derivada segunda e também levar em consideração a derivada da função g de t, para compreender então como que se dá essa resolução através do método de separação de variáveis. Substituindo na EDP principal, segue que a minha derivada segunda aí, ela pode ser descrita e relacionada através da sua derivada segunda da g de t em relação à função de g de t como um valor de menos sigma. E assim a gente consegue separar isso em duas partes. Aqui eu tenho apenas as funções que dependem de x e aqui relativo apenas às funções que dependem de t. E eu posso separá-las em duas EDOs características, porque eu sei que se essa relação é igual a essa, que é igual a menos sigma, eu posso descrever que as duas relações são iguais a sigmas. Assim, a minha derivada segunda da f de x, ela pode ser escrita como sigma menos sigma vezes f de x. E eu posso entender, então, que derivada segunda de x mais sigma f de x vai ser igual a zero. Esse sigma ela é com uma constante real independente de x e de t. E depois também analisando a g' de t, eu posso descrever que ela pode ser descrita como g' de t mais sigma sobre kg de t vai ser igual a zero. Nos dois casos, tanto para variável independente em x, quanto para variável independente em t, nós temos equações diferenciais ordinárias, EDOs,
pois são equações que estão associadas às funções de uma variável real. Assim, podemos empregar os procedimentos correspondentes para a solução dessas EDOs. E para o primeiro caso relativo a f de x, levando em consideração que x for igual a zero, nós temos que a u0t é igual a zero e que eu posso descrever que o 0t vai ser igual a minha função em zero vezes a minha função g de t. Então, devemos ter que f de zero vezes g de t vai ser igual a zero para todo t maior que zero, implicando em g ser identicamente nula. Assim, pelas condições de fronteira presentes no problema, podemos concluir que f de zero será igual a zero. Então, f de zero, ela pode ser descrita como f de L, que apresenta valor igual a zero. Dessa forma, para a resolução, devemos considerar dois problemas a ser analisados e avaliados. Nós temos aí duas relações, nós temos que uma EDP ela foi dividida em duas partes, ela foi dividida em duas EDOs. Então, nós temos que analisar essas duas EDOs para a resolução da EDP, entender, analisar a primeira EDO em relação a x, analisar a segunda EDO em relação a t e verificar como essas soluções se darão para a resolução da minha EDP. Então, vamos ao quadro. A gente precisa analisar dois problemas característicos. Primeiro, trabalhando aí com a variável independente em x, as funções da variável independente em x. E assim a gente tem algumas condições que devemos levar em consideração, com x variando de 0 até L, x menor que L e maior que 0. E também temos o segundo problema, em que nós devemos levar em consideração a função que tem a variável independente em t, que é a função relacionada a g' de t mais sigma sobre k g de t, que é igual a zero. Com isso, então, nós compreendemos como se dá a separação de variáveis e como aplicá-las na EDP, entendendo que para analisar a sua solução, esses dois problemas devem ser verificados, as duas EDOs características, uma com a variável dependente em x e a outra com a variável dependente em t. Vamos investigar a EDP na elaboração de um plano de aula. Então, algumas tarefas são necessárias e a gente precisa compreender essas tarefas para a sua execução. Vamos verificar quais são elas? Vamos ao quadro? Então, nós temos que elaborar um plano de aula. Na elaboração desse plano de aula, falando sobre EDP, 3 pontos devem ser avaliados e apresentados. O primeiro ponto, ele deve conter a apresentação de algumas aplicações das equações diferenciais parciais. O segundo ponto, deve ser classificado algumas equações diferenciais parciais quanto à ordem, à linearidade e à homogeneidade. E no terceiro ponto, identificar a solução geral da equação diferencial parcial, o xy, que é igual a zero, utilizando somente métodos de integração de funções de várias variáveis. Dentre as aplicações que podem ser apresentadas das EDPs, nós temos então como descrição uma equação unidimensional do calor, que ela é empregada na avaliação da temperatura de um objeto ao longo do tempo, a equação unidimensional da onda, associada à propagação de onda em um meio, a equação de Laplace, empregada, por exemplo, no estudo da teoria da gravidade de Newton, numa disciplina característica denominada física clássica, a equação de Borges, empregada em modelagens relativas à dinâmica de gases, e a equação de Navier-Stokes, que corresponde a um sistema de equações diferenciais parciais empregado na modelagem do movimento dos fluidos com condições específicas. Quanto à classificação das EDPs,
Elas podem ser classificadas em relação à ordem, linearidade e homogeneidade. Dessa forma, essa equação descrita, ela é uma EDP de segunda ordem, porque esse termo aqui, ó, é a derivada de ordem mais elevada. Ela é uma equação linear, pois todos os seus termos correspondem a funções lineares de u e as suas derivadas. E ela é uma equação homogênea, pois todos os termos dependem da função u e de suas derivadas. E agora nós temos uma outra equação descrita, e essa equação, analisa ela. Ela é uma equação EDP de ordem 2, pois esse termo é a derivada de ordem mais elevada. Ela é uma equação quase linear, porque a derivada de ordem mais alta corresponde à potência de expoente 1 e seu coeficiente depende somente da variável independente x. No entanto, há a presença de outro termo relacionado ao ln de u de xy, que não é uma função linear de u. Por isso que ela é quase linear. E ela é uma equação homogênea, porque todos os seus termos dependem de u ou das suas derivadas. E por fim, realizar então a solução geral de u de x e y da equação diferencial parcial, dada por u de xy é igual a zero. E para a solução desse problema, como temos a derivada de uma função igual a zero, podemos empregar a integração para determinar a função incógnita. Então, integrando a u de xy em relação a y, nós teremos a u de x. Assim, então, realizando essa integral, nós podemos dizer que a u de x será a integral de 0 dy, portanto, a u de x em relação a xy, ela é a nossa f de x mostrada. E assim, então, integrando a u de x em relação a x, nós teremos a u em x e y. Realizando essa integral, nós temos que a u de xy é igual à integral de ux para x e y em dx. E essa integral, nós sabemos que, pelo quadro anterior, eu posso descrever a u de x como x de y como f de x. Ela vai ser a integral da função x em relação a x, que me dará como resposta a função g de x e a função h de y. Com isso, conclui-se essa investigação em relação às EDPs que foram propostas e você começa a montar o seu plano de aula, mostrando o que é uma EDP, qual é a sua classificação, como podemos avaliar a sua resolução, entender quanto a sua linearidade e também a sua homogeneidade, aplicando os conceitos importantes para a classificação dessa EDP e chegar na sua resolução. A gente verificou quais são as equações características para o caso anterior de uma resolução de EDP e que seria interessante separá-las em dois casos de duas EDOs diferentes. Mas em uma outra situação, como seria a resolução dessa EDP? Vamos ao quadro e verificar esse exemplo? Então, nós temos aí nesse exemplo uma função u de xt em que é dada como e elevado a menos 4t seno de x. E a solução para essa EDP, ele está te perguntando, pode ser 4ux mais ut? E como a gente pode ver isso? Vamos analisar passo a passo. Então, nós temos aí a função que deve ser analisada, u de xt igual a e elevado a menos 4t seno de x. Primeiro, então, é necessário calcular as derivadas parciais. Então,
nós vamos verificar a primeira derivada parcial, a u de x. Depois, a gente vai verificar a derivada de segunda ordem, o de xx. E feito isso, verificar a derivada em relação a t, que se dá o menos 4 elevado a menos 4t seno de x. Assim, então, entendendo o cálculo dessas derivadas e substituindo na resolução que ele perguntou para nós se seria possível, nós temos então que o de xx na derivada de segunda ordem é igual a menos e elevado a menos 4t seno de x. E nós temos que aí a gente substitui então nessa equação, rearranja matematicamente, e aí nós também temos que a u de t, a derivada em relação a t, ela se dá a menos 4e elevado a menos 4t seno de x. E então, nós podemos relacionar que essa resposta que nós obtivemos é exatamente a u de t em x de t. Dessa forma, eu posso dizer que essa minha 4, u de xx, ou seja, 4, a derivada de segunda ordem em relação a x, é igual à derivada de primeira ordem em relação a t. E assim a gente consegue verificar se uma função ela é resposta ou ela é a resposta da função principal em relação a essas análises de suas derivadas. Então eu verifico a primeira derivada, enrolou tudo a língua da professora agora, desculpa. Eu verifico a primeira derivada em x, eu verifico a segunda derivada em x também e verifico a derivada em relação a t. E eu aplico no que ele me demonstra para saber se uma função é a resolução da outra ou não. Aqui eu quero te chamar a atenção para algumas coisas necessárias. Ali a gente tem a derivada de uma função expoente e também a derivada de seno, cosseno. Consequentemente, juntando com a derivada do produto, a gente tem que levar tudo em consideração. Nessa altura do campeonato, é importante que você relembre os conteúdos relacionados às regras de derivação. Quais são as regras de derivação de um produto, qual a regra de derivação da cadeia, qual a regra de derivação do expoente, como realizar essas derivadas, porque se para você verificar a resolução você vai aplicar a derivada de primeira ordem e de segunda ordem, você precisa saber como calcular essa derivada. Então, se por acaso assim já passou algum tempo que você viu derivada e tem algumas regras que você não se recorda muito bem, volta lá e estuda sobre essas regras de derivação, faça esses exemplos, aplique essas derivadas para que você comece a entender efetivamente os conceitos que são abordados, porque muitas vezes, num caso como esse, por exemplo, se a gente está falando aí da solução da função característica, né, para levar em consideração as suas derivadas parciais, se você está relacionando, se você está estudando um conteúdo, mas você não recorda, nesse caso específico, como faz a derivada, aí você já dá um back ali, você já trava, aí já bloqueia. Então, volta lá, verifique quais são as regras de derivação, entenda como calcular uma derivada. Quando a gente estuda a derivada, quando a gente estuda a integral, a gente estuda o limite, a gente estuda o cálculo no geral, a gente consegue algumas provas reais para verificar se as minhas derivadas ou se as minhas integrais elas estão coerentes, que é uma prova real por limite. Então, dá uma olhada nos livros, veja isso, para que você possa aplicar aqui também, relembrar os conteúdos e aplicar aqui no que vai ser visto, para que não seja esse problema matemático que te impeça de entender como que calcula a resolução ali para as EDPs, tá bom? Então, vai lá, pesquisa qualquer coisa para que você possa aplicar na resolução e compreender como que essa derivada de primeira e segunda ordem aí, em relação a x ou em relação a t, pode ser descrita ou pode ser calculada.
Nós podemos aplicar os altos valores e as altas funções para estudar as EDPs, para compreender uma EDP ou para entender melhor como se dá a sua resolução. Como isso pode ser feito? Como aplicar o alto valor e alta função numa EDP? Vamos ver juntos, vamos ao quadro e entender melhor esse conceito relacionado. Como buscamos soluções nulas para o problema, nosso interesse consiste em determinar os valores de sigma associados a soluções não triviais. E os valores de sigma que possibilitam a identificação desses tipos de solução, eles são chamados de autovalores, enquanto que as soluções não triviais admitem a nomenclatura de autofunção. O nosso problema principal, ele consiste na propagação de calor e nós devemos aplicar os autovalores e autofunções para entender a sua resolução. Então, no nosso problema principal, nós temos que levar em consideração esse conjunto de funções e considerando esse problema misto, ou seja, eu tenho que levar em consideração as condições iniciais, e eu estou falando principalmente nessa condição inicial, que eu tenho que saber qual é o tempo para a temperatura específica ambiente, assim eu posso dizer, para a temperatura inicial da minha barra. Nesse caso, o tempo que eu devo levar em consideração é partindo de zero. Por isso que eu falo para a minha condição inicial que o meu tempo é zero. Já eu tenho que levar em consideração também as condições de fronteira, em que eu falo que eu preciso analisar as extremidades da minha estrutura. Então, por isso, eu estou levando em consideração o meu problema misto. E aplicando a separação das variáveis, nós temos dois problemas para resolver e analisar. O primeiro em relação à variável x e o segundo em relação à variável t. Então, eu vou chamar esse de primeiro problema e esse de segundo problema. E vamos resolver cada um deles separadamente. Vamos resolver primeiro o problema 1. Nós devemos identificar os autovalores e as autofunções que são soluções não triviais. Dessa forma, então, o problema admite uma solução não trivial apenas para sigma maior que zero. E aí eu posso descrever que a minha derivada segunda da f em relação a x mais sigma vezes f de x é igual a zero. E ela é característica de uma equação EDO de segunda ordem e admite a equação característica r ao quadrado mais sigma igual a zero, a qual tem raízes r mais ou menos i raiz de sigma, ou seja, raízes complexas conjugadas. Nesse caso, a solução da EDO, ela vai ser dada por f de x é igual a C1 cosseno de raiz de sigma x, mais C2 seno raiz de sigma y, com C1 e C2 constantes reais. Aplicando, então, as condições para determinar C1 e C2, nós temos, então, que trabalhando com f de zero vai ser igual a C1 cosseno de zero mais C2 igual a seno de zero, e a minha f de zero, ela será zero, por conta dessa definição aqui. Nesse caso, então, nós temos que, se a f de zero é igual a zero, para essa situação, C1 será igual a zero. E assim, eu vou calcular f de x, que é igual a C2 seno de raiz de sigma vezes x. E f de L, que é igual a C2 seno de raiz de sigma vezes L, que será igual a zero. Assim, então, eu posso dizer que o C2 ele é diferente de zero quando o seno de raiz de sigma L for igual a zero. Dessa forma, eu consigo encontrar que isso só vai ser possível para quando raiz de sigma vezes L for igual a nπ, com o sigma valendo, então, n ao quadrado, π ao quadrado sobre L ao quadrado. Assim, então, eu sei como calcular ou como encontrar C1 e eu preciso estudar a relação
de como encontrar o C2. Assim, todos os autovalores associados à forma descrita sigma é igual a n ao quadrado, π ao quadrado sobre l ao quadrado, ele atuam nele autofunções descritas como fn de x, que é igual a seno de n πxl, determinadas aí de autofunções. Assim, as soluções para o problema podem ser construídas a partir de autovalores e autofunções correspondentes. Já em relação àquela segunda equação, aquele segundo problema que nós tínhamos de levar em consideração a função cuja variável independente é t, a sua solução geral, ela será dada da forma g de t igual a c e elevado a menos sigma sobre kt, com c constante por se tratar de uma EDO linear de primeira ordem. Sendo assim, para n inteiro positivo, temos a função da forma descrita, a qual satisfaz a EDP e as condições auxiliares presentes no problema misto da equação de calor, com condições de fronteiras homogêneas, ao qual pode ser chamada de solução fundamental para cada n positivo. Então, agora a gente tem, levando em consideração a separação de variáveis, a função para análise, as funções para análise nessas condições aí relacionadas às EDOs características. Assim, além das funções dessa barra serem soluções do problema misto, qualquer combinação entre essas funções também será uma solução para o problema. Esse fato nos leva a um resultado importante, denominado princípio da superposição, a qual afirma-se que, se uma função u e uma função v são soluções da equação de calor, a solução pode ser descrita por essa equação, sendo Cn o coeficiente da série descrita e f de x apresentando a sua condição inicial. Com isso, nós verificamos como é possível compreender e analisar os autovalores e as autofunções para esse estudo das soluções das EDPs. Quem são os autovalores, quem são as autofunções e, chegando nessa equação, quem são ou como descrever esses coeficientes C para a resolução aí apresentada. Vamos analisar um caso em que as condições elas são dadas para soluções homogêneas do problema que será analisado. Vamos ao quadro então para entender cada uma das situações? Então agora nós iremos considerar o caso considerando as extremidades da barra unidimensional e que elas sejam mantidas a temperatura fixa e diferente de 0 graus Celsius. Nesse caso, teremos o problema da equação de calor com condições não homogêneas, dada por esse conjunto aí de equações, em que nós temos que T1 e T2 seja diferente de 0. Quando T ele tende ao infinito, quando o tempo tende ao infinito, a temperatura será do tipo estacionária, independente do tempo e das condições iniciais, podendo ser representada, então, por V de x, que é o que a gente vai começar a trabalhar com essa descrição. Como V ela é uma função que depende apenas de x, a derivada dela em relação a t, ela será nula. E como V de x deve satisfazer o problema, eu tenho que a sua derivada segunda em relação a x é nula, com todo x maior que 0 e menor que L, e a função V de x, no ponto 0, ela é igual a TU, e V de L, V no ponto L, é igual a T2, pois devem ser verificados para todo tempo maior que 0. E a solução, resolvendo esse problema, a solução ela é obtida por V de x é igual a T2 menos T1 vezes x sobre L mais T.
Se uma barra com distribuição de temperatura dada por U, que é igual a U de xt, tem as suas extremidades mantidas em temperaturas fixas, independentes dos valores assumidos, temos um problema misto de condução de calor dado por esse conjunto de equações com T1 e T2 reais, cuja solução, então, é dado para nós como a função U de xt, que é igual a V de x mais W de t. Analisando essa situação, nós temos que essa função, solução U de xt igual a V de x mais W de xt, nós podemos verificar ela em duas partes. Primeiro, a solução no estado estacionário, em que a derivada segunda em relação a x será igual a zero para o caso de x maior que zero e menor que L. E a função no ponto zero ser igual a T1 e a função no ponto L ser igual a T2. Já quando a gente está falando sobre W de xt, é uma solução no estado transiente. Assim, a função de segunda ordem wxx de x de t, ela apresentará um valor de Wt de x de t, com t maior que zero e o x maior que zero e menor que L. A função w de x e zero, nós teremos como resposta f de x menos v de x, com x maior ou igual a zero ou menor ou igual a L. E a outra, w0t, nós teremos uma função wl de t, com igual a zero para todo t maior que zero. Quando a gente está falando de L, a gente está falando do comprimento dessa barra, tá? Assim, nós podemos descrever essa função U de xt igual a V de x mais W de xt em um candidato para essa solução como sendo U de xt, T2 menos T1, x sobre L mais T1, mais o somatório dessa função com esse coeficiente Cn de e elevado a menos n quadrado vezes π quadrado sobre kl ao quadrado, tudo isso vezes t, que tudo multiplica seno de npx sobre L. Nesse caso, o coeficiente ele é dado por 2 sobre L, a integral definida de 0 até L, da f de x menos T2 menos T1, que multiplica x sobre L menos T1, que tudo isso multiplica seno de nπx sobre L dx. Assim, a gente entende, então, como essas soluções podem ser dadas e como verificar a solução, nesse caso apresentado, no estado estacionário e no estado transiente, levando as condições para essa resolução em que nós estamos falando que T1 e T2 eles são reais. E assim a gente consegue compreender qual seria essa possível, um candidato à solução para esse problema em análise a essa constante ou esse coeficiente Cn descrito por essa equação em que nós temos aí o seno atuante na equação. Com isso, nós verificamos a representação do calor nas condições homogêneas e como elas podem ser descritas, principalmente analisando a sua possível solução no estado estacionário e no estado transiente, bem como o seu coeficiente, qual é a equação que o caracteriza. Quando a gente analisa a equação, que pode ser uma suposta solução aí para o problema da condução do calor numa barra, a gente olha, ela não é estranha para nós. Porque a gente olha a cara dela, ela tem uma parte inicial, depois ela tem uma série com um coeficiente e depois uma integral em relação a seno, e aí a gente acaba
lembrando de um tipo de série em que a gente tinha ela dividida em duas partes, que poderia ser analisada separadamente, uma parte relacionada ao cosseno, uma parte relacionada ao seno, e aí a gente começa a pensar nos coeficientes. Na análise toda, nessas representações das séries, a gente leva intuitivamente a pensar na série de Fourier. E como a gente pode aplicar isso na solução da EDP? Vamos ao quadro para a gente entender como que é possível, então, associar esse exemplo da condução do calor e as séries de Fourier. Nós temos, então, para esse problema da equação do calor com condições homogêneas, essas equações descritas para cada uma das situações que nós devemos analisar. Verificamos que um candidato a essa solução é uma equação Ux de t com essa cara aí, ó, uma série variando de n de 1 até o infinito, em que eu tenho um coeficiente Cn, um exponencial vezes o seno de nπxl. Assim, os coeficientes Cn são coeficientes da série de Fourier de senos para f e são dados, então, com essa cara. Lembra quando a gente fala sobre, quando é falado na série de Fourier sobre os seus coeficientes e como calcular o coeficiente na lei dos senos, o coeficiente para a série de Fourier de senos, a gente está falando do coeficiente CB nessa descrição. E ele é dado por 2 sobre L, a integral de 0 até L da f de x seno de nπx sobre L dx. E devem ser definidos num intervalo fechado de 0 até L, para esse caso da condução de calor na barra, com as extremidades fixas, e estendida a todo real, segundo uma extensão periódica ímpar de período 2L. Vamos considerar o problema de condução de calor em uma barra de comprimento R, cuja distribuição de temperatura no instante inicial é dado por uma função f e de tal modo que as extremidades dessa barra são isoladas sem troca de energia com o meio. Nesse caso, o problema ele pode ser descrito, então, através desse conjunto de equações que consiste na condução de calor de uma barra com extremidades isoladas. E as soluções fundamentais, elas são descritas para nós como sendo, através da análise da série de Fourier, nós podemos analisar a U de x de t com C0 sobre 2, mais o somatório de n até 1 até o infinito de uma constante Cn, vezes e elevado a menos n ao quadrado π ao quadrado sobre kl ao quadrado vezes t, vezes o cosseno de nπx sobre L, que corresponde a uma série de Fourier dos cossenos para uma função f, em que os coeficientes são calculados como C0 é igual a 2L da integral de 0 até L de f de x dx e Cn, a integral de 0 até L de f de x cosseno de nπx sobre L dx. E a função f de x é definida no intervalo fechado de 0 a L e estendida a todo real segundo uma extensão periódica par de período 2L. Aqui a gente relaciona com a série de Fourier, com os conceitos de série de Fourier. Para a série de Fourier dos cossenos, nós temos então o AN e o A0 e o AN como coeficientes, que aqui a gente está trabalhando como C0 e o Cn. Então, a gente consegue relacionar como descrever essas séries através da série de Fourier. Voltemos ao quadro. E, por fim, aí, contudo, pode ser ainda interpretada como um estudo da distribuição de temperatura nos estados transiente e permanente, a descrição como sendo U de xt é igual a C0 sobre 2, que ela representa para nós a temperatura no estado permanente. E essa somatória relacionado
a série de Fourier dos cossenos, ela representa para nós a temperatura no estado transiente. E, por fim, um caso da equação de calor com condições de fronteiras mistas, cujo problema é dado por esse conjunto de equações. Para sua resolução, é necessário adequar os procedimentos anteriores, empregando as séries de Fourier para a obtenção da solução, empregando todos os procedimentos que nós descrevemos e relacionamos a série de Fourier para os senos e também a série de Fourier para os cossenos, bem como levando em consideração o cálculo dos seus coeficientes. E com isso podemos fazer um resumo da equação de calor. Então vamos ver como que se dá esse resumo da equação de calor aí. Ele diz primeiro que é nos dado a EDP da equação de calor. Feito isso, nós iremos verificar como separar as variáveis, empregando o método de separação de variáveis. Depois disso, a gente vai determinar as duas EDOs, cada uma com uma variável independente, cada uma relacionada a uma variável independente. Resolver o problema do valor inicial para x. E nisso, identificando os autovalores e as autofunções. Depois, resolver a EDO agora para t, para a variável independente t. E identificar quais são as suas soluções fundamentais. E, por fim, calcular os coeficientes da série de Fourier. Aqui a gente está falando desses coeficientes como C0 e Cn, mas levar em consideração que nós temos aí a abordagem da série de Fourier para os cossenos e a série de Fourier para os senos. Cada um deles eu tenho que levar em consideração o coeficiente de Fourier característico. Na série de Fourier, para os cossenos, eu preciso calcular C0 e Cn nesse caso. Na série de Fourier para os senos, eu preciso calcular o Cn, descrito pela série de Fourier dos senos. Feito isso, então, determinar a solução da EDP da equação de calor, ou seja, a EDP, determinar a solução da EDP para o problema proposto. Dessa forma, nós compreendemos através da análise desse resumo da equação de calor como determinar a solução da EDP, quais são os passos que nós devemos realizar desde o início em que é nos dado a EDP até o final em que é nos dada a solução dessa EDP, para compreender cada etapa que deve ser analisado, cada uma das partes, cada um dos conceitos que devem ser aplicados, o que deve ser analisado para chegar na solução da EDP. Foi dado um problema contendo a resolução da propagação de calor num corpo e foi pedido para resolver esse problema. Foi nos dado esse problema. Qual é a tarefa ou o que foi pedido para que nós possamos resolver essa situação? Vamos ao quadro. Foi nos dado, então, que foi nos dado então que uma barra metálica de comprimento unitário encontra-se isolada na superfície mantida com temperatura inicial de 15 graus Celsius com todo o seu comprimento. Suas extremidades são mantidas a uma temperatura fixa de 10 graus Celsius para todo o tempo maior que zero. A barra ela é feita de material de condutividade térmica alfa igual a 1, logo, a sua constante K é igual a 1. E a nossa tarefa consiste em avaliar a temperatura na barra ao longo do tempo. Podemos representar graficamente essa situação por esse gráfico descrito dx e t. E aí nós temos que um problema associado à equação de calor com condições de fronteiras não homogêneas descritos por esse conjunto de equações.
com estado estacionário e o estado transiente. Sendo assim, para a resolução, precisamos decompor em duas partes. Uma referente ao estado estacionário, e referente ao estado estacionário a gente vai trabalhar com V de x, e a outra ao estado transiente, em que nós iremos trabalhar com Wx de t, de modo que a minha solução ela seja do tipo, vou descrever aqui embaixo para você, U de xt igual a V de x mais ômega de xt. Vamos então entender como fazer essa resolução, como aplicar os conceitos para a solução de EDP aí nesse problema proposto. Então, no estado estacionário, a solução ela é dada de Vx igual a T2 menos T1, x sobre L mais T. Assim, então, aplicando essas condições dadas para nós, em que ele fala que nessa parte nós temos relacionado que U de 0t é igual a 10, U de 1t é igual a 10 e também descrito que U de x0 é igual a 15, a gente pode falar então que para essa situação em que x for igual a 0, nós temos o valor de 10, em que x for igual a 1, nós temos o valor de 10, e em que t for igual a 0, nós temos aí o valor de 15, a gente pode aplicar aqui e falar que para essa situação, T2 ela apresentará um valor de 10, T1 apresentará um valor de 10. Assim, nós temos que 10 menos 10, que multiplica x sobre 1, que L apresenta o valor de 1, mais 10, que é o valor de T1. Fazendo esse cálculo, o meu V de x, a minha resolução no estado estacionário, ela apresentará um valor de 10. Já para o estado transiente, nós devemos resolver o problema homogêneo desse conjunto de equações. E aí a gente tem que a função f de x vale 15 e a função v de x, ela apresenta valor de 10, que a gente acabou de resolver. E a solução, ela é do tipo descrito com Wx de t sendo igual à somatória de n até o infinito do coeficiente Cn e elevado a n ao quadrado π ao quadrado t seno de n πx. Com o Cn descrito, aí a gente está falando dessa série que a gente pode relacionar com a série de Fourier. Então, o Cn descrito como 2 sobre L, só que nesse caso a gente está trabalhando com L igual a 1, da integral de 0 até 1 da f de x seno de nπxl, que é 1, dx, que é igual a 2, a integral de 0 até 1, resolvendo então, 5 seno de nπx dx. Aplicando as informações que nós temos nessa resolução e avaliando esse problema da condução de calor, a gente chega no resultado de que Cn vai ser igual a 10 sobre nπ, que multiplica 1 menos 1 menos multiplica 1 menos menos 1 elevado a n, e esse valor 20 sobre nπ com n ímpar, ou será zero para n igual a par. Então, ele pode apresentar ou 20 sobre nπ se o valor de n for ímpar, ou zero se o valor de n for par. Logo, a solução para a parte transiente, ela pode ser descrita e dada, então, para nós, em que W de xt, ela é dada agora pela somatória de n igual a 1 até o infinito. A gente já sabe quem é o nosso coeficiente Cn, então a gente inclui nessa equação, nessa série, que será 20 sobre 2n menos 1, igual a e elevado a 2n menos 1 ao quadrado, π ao quadrado t, seno de 2n menos 1 πx. E com isso, se eu tenho a parte do estado estacionário e a parte do estado transiente, eu consigo calcular
a minha solução para o problema proposto. E nesse caso específico, eu utilizei aqui a descrição de 20, 2n menos 1, justamente porque nós estamos trabalhando aí com o valor ímpar descrito. Com isso, a solução para essa equação, para esse problema, ele é proposto, levando em consideração tanto a parte no regime estacionário e a parte transiente também. Com isso, nós entendemos a resolução ou chegamos na resolução desse problema de condução de calor, avaliando cada uma das partes que comportam, aplicando a série de Fourier, bem como analisando seus coeficientes para entender e compor a resolução do problema, analisando o seu estado estacionário e analisando o seu estado transiente. Esses coeficientes propostos, a gente viu que temos algumas equações para a sua definição, mas como analisá-los especificamente, cada um, dependendo do problema que é empregado? Vamos entender melhor essa relação? Vamos ao quadro? Então, nós temos aí a abordagem de uma análise dos coeficientes da solução do problema do condução de calor. Então, é dito que nós temos um problema dado por esse conjunto de equações, em que o de xx em função de x e t com as suas variáveis independentes, ela é dada por u de t com as variáveis independentes x e t. Para todo t maior que zero e para x maior que zero e menor que 25. Isso é importante para a gente aplicar depois naquelas equações na solução. Também é dito que u de x para quando t for zero, ele é dado por 2x. Para o x maior ou igual a zero ou menor ou igual a 25. E temos também o caso em que o x agora vai valer zero para t variável. A resposta é u de 25t igual a zero para todo t maior que zero. A solução ela é dada por essa equação. Então, ela é descrita como 25 menos a somatória de n, que vai de 1 até o infinito, do termo 200 dividido por π ao quadrado, 2n menos 1 elevado ao quadrado, vezes e elevado a menos 2n menos 1 ao quadrado, que multiplica π ao quadrado, que multiplica t, dividido por 625, vezes o cosseno de 2n menos 1 πx sobre 25. E a sua tarefa é escrever os 3 primeiros termos da série. E o que você vai fazer? A série não varia de n igual a 1 até o infinito? Ele está querendo que você escreva os 3 primeiros termos da série. Ele quer que você mostre quem é a série para n igual a 1, quem é a série, m não, gente, é n, ó. Quem é a série para n igual a 2 e a série descrita para n igual a 3. Ele quer que você descreva pelo menos os 3 primeiros termos. Assim, então, você tem que aplicar o valor de n igual a 1 na série, n igual a 2 na série, n igual a 3 na série, fazendo só o rearranjo matemático disso. Eu tenho a série descrita, então ela será dada quando eu aplicar as suas resoluções para calcular, para mostrar pelo menos os 3 primeiros termos dessa série, descrita pela u de xt, eu tenho então que u de xt vai ser igual a 25, esse é o primeiro termo. Esse primeiro termo, ele está disposto para n igual a 1. Depois, menos, isso continua aqui, tá? Como não coube aqui na frente, ó, aí a gente colocou aqui embaixo, tá bom? Então, aí depois, menos esse termo, que é descrito para n igual a 2. E depois, o outro termo, que é descrito para n igual a 3. Vou contar uma coisa para você. O mais difícil já foi dado. Tô falando assim porque é segredo, aí segredo a gente não pode falar muito, entendeu? Porque se a gente fala muito assim, aí não é segredo. Tô
falando assim porque é segredo meu e seu. Só nós dois que sabem. Vou continuar falando assim. Estranho, né? Mas eu vou continuar porque é segredo, é um adendo, é uma observação. O mais difícil já foi feito. Que ele deu pra gente o problema e deu a solução. E ele falou assim, ó, agora calcula aí os 3 primeiros termos dessa série. A grande jogada aqui é você aplicar o rearranjo matemático, saber trabalhar com as equações matemáticas, saber trabalhar com as expressões, entender como reorganizar matematicamente e avaliar cada um dos termos separadamente, tá? Então, esse exercício é importantíssimo. Depois você faz ele aí, senta, pega um papel, descreve tudo passo a passo, faz as substituições, as representações matemáticas. E ele é importantíssimo para você compreender como trabalhar com as expressões matemáticas, que é primordial para que você entenda as soluções, como chegar até uma solução de uma EDP, tá? Então, isso é importante para que você saiba aplicar e trabalhar com essas expressões matemáticas. Com isso, o restante é fácil, você só precisa calcular quais são esses primeiros termos da série. Vamos recapitular tudo que a gente viu na nossa aula de hoje, em que nós falamos aí especificadamente dessas situações de equações diferenciais parciais, que é o que nós chamamos de EDP. Vamos ao quadro. Nós temos aí que a equação diferencial, então, ela pode ser de 2 tipos. Ou ela pode ser a equação diferencial ordinária, que nós chamamos de EDP, que apresenta uma única variável independente. E esse exemplo ele é importante porque ele diz que a única variável independente que eu tenho aí é a variável x. E ela também pode ser uma equação diferencial parcial, que nós chamamos de EDP, que ela apresenta 2 ou mais variáveis independentes. Aqui, para minha função u, nós temos como variável x e variável y. E para o problema da condição do calor unidimensional, nós temos essa situação para todo t maior que 0, com x maior que 0 e menor que L. Então, aí, a gente precisa compreender quais são as análises específicas para a resolução desse problema. Então, quando identificar qual é a condição inicial, descrita aqui, que nesse caso a condição inicial descrita tem o tempo seria igual a 0 para a temperatura inicial da barra, depois a condição de fronteira homogênea e não homogênea, aí as condições de fronteira mistas, em que a gente deve levar em consideração a condição inicial e a condição de fronteira, a aplicação do método da separação de variáveis e a analisar agora cada uma das funções separadamente, uma variando em x e a outra variando em t. E por fim, o resumo da equação de calor, em que a gente parte da EDP, da equação do calor, e chega na determinação da resolução, da solução. Para isso a gente passa por algumas etapas: separação de variáveis, determinar as duas EDOs, uma em relação a x, a outra em relação a t, resolver os PVIs para x, depois identificar as autovalores e as autofunções, resolver agora o EDO para t, identificar as soluções fundamentais, calcular os coeficientes por série de Fourier e chegar à determinação da solução. Assim a gente entende quais são os caminhos necessários para compreender o que é uma EDP, e a gente vai utilizar a EDO no meio do caminho, como realizar esse manejo das equações para chegar até a solução descrita para uma EDP fornecida para nós no início do problema. E entender então quais são
passo a passo para essa descrição e como empregar os conceitos necessários para chegar até a solução, para propor a solução e verificar se ela é a solução da EDP proposta. Com isso, a gente finaliza os assuntos da nossa aula de hoje e eu vou pedir mais uma vez para que você vá no seu livro-texto da disciplina, verifique todos os conceitos, vai junto resolvendo as demonstrações matemáticas, os exemplos que são dados, os exercícios que o livro propõe. E se tiver dúvida, manda, a gente vai respondendo para que você vá entendendo e não fique com dúvida referente a esse assunto, tá bom? Finalizamos então a aula de hoje. Eu quero agradecer imensamente a sua participação e eu te vejo na próxima aula. Bons estudos e até lá. Tchau, tchau!